o Brasil Cozinha desembarca hoje no terceiro polo gastronômico do mundo, São Paulo, isso mesmo. E nós estamos passeando aqui por um local que quem conhece os cafés da Champs-Élysées em Paris vai entender qual é a proposta dessa operação gastronômica. Ela realmente é uma proposta onde entra do café da manhã até o jantar. E é com essa experiência que você vai seguir acompanhando toda a nossa história hoje do Brasil Cozinha, não é isso? É isso. Seja bem-vinda, Leninha. Que aqui bom é o nosso estar cantinho. aqui. Obrigada por nos receber. Nosso cantinho de Paris aqui. Cantinho de Paris. Em São Paulo. Ai, que delícia. Vamos tomar um café Vamos comigo? tomar um café? Tem croissant? Tem croissant, com Croissant certeza. tem que ter, né? Não tem jeito, Tem né? que ter. Eu só vou quebrar ele assim pra ver se ele tá cheio com aqueles alveolos maravilhosos, né? Com Que certeza. delícia disso aqui. Adorei essa janela. Gostou? Gostou Nossa, do nosso muito. cantinho? Gostei muito. É realmente um cantinho que lembra os cafés de Paris. E esse Não é o tem objetivo. É o objetivo mesmo, que as pessoas se sintam num pouquinho... enfim, se sintam em Paris, se teletransportem para outra realidade. Pois é. E a história hoje vai rodar toda em cima de uma operação, conforme eu já tinha falado, que vai do café da manhã ao jantar. Com essa proposta de você ter durante todo o tempo cliente aqui sentado, seja para tomar um cafezinho ou para poder finalizar a noite com um prato especial, né? Com essa Exatamente. gastronomia que é sucesso no mundo inteiro. Não é isso? Exatamente. Nós vamos começar perguntando para ela como que surgiu a gastronomia na sua vida. Qual que é um pouquinho da sua história, que momento que essa gastronomia te abraçou. Vamos lá, eu sou nascida na Itália. Ah, pois é, gente, Um isso dos é uma parte. países- Ela é italiana, tem um restaurante francês e mora no Brasil. Então tem muita história, né? Tem muitas viagens no meio dessa história. Então, assim, nasci num dos países que também é o berço da gastronomia, assim como a França. Então, sempre acompanhei, né? Bons ingredientes, uma mesa farta, uma família se encontrando ao lado da mesa, né? Eu digo que a minha linguagem do amor é a comida, sempre foi. Legal. Inicialmente, não foi a profissão que eu escolhi, né? Eu sempre fui meio empreendedora, mas eu trabalhava inicialmente com eventos, tinha uma agência de eventos. E eu digo que trabalhar com eventos é trabalhar um pouco com todas as áreas. Sim. Porque você tem que oferecer tudo para o seu Sim. cliente, o mundo, e você tem um dia só, você não pode errar. Aham. Então é a melhor escola que tem, porque você só tem aquele momento para fazer Eventos tudo dar sociais certo. e corporativos. Exato, Ah. exato, eventos sociais e corporativos. E aí, enfim, a maioria dos meus clientes eram bares e restaurantes, marcas de bebidas, então foi onde e de comida, e foi onde eu já comecei a ter essa proximidade com o food service, com, enfim, os alimentos e bebidas, etc. Foi onde conheci meu marido, dono de restaurante, e começamos a focar cada vez mais Você em começou eventos. a entrar no meio Exato. de forma já atuante, né? Exato, já atuante. Então, no começo com eventos gastronômicos e depois ajudando ele nas casas que ele já tinha e posteriormente nas consultorias administrativas para restaurantes que começamos a assumir. E o Rendezvous foi um desses casos. Ele começou como uma consultoria inicialmente e acabou conquistando o nosso coração totalmente. Ai, que delícia! Eu percebi que o tempo todo que a gente está aqui, chega uma pessoa que está, um casalzinho mais velho, ou um grupinho de pessoas, né, que está querendo tomar um café, bater um papo. Então eu senti que a casa tem isso, tem essa coisa Sim. de abraçar. É muito o cliente, importante o né? aconchego pra gente, né? Então os meninos têm um atendimento mais descontraído, é uma família, e somos uma família. E o objetivo é justamente esse, que as pessoas venham, se sintam, durante toda a experiência na França, os garçons aprendem a falar os pratos da maneira francesa correta. Ah, que legal! Para ensinarem os Uhum. clientes, porque afinal de contas, esse carinho todo que a gente distribui é também um pouco de... faz parte também de ensinar uma cultura diferente. Sim. Você ensinar como come na França, como fala na França, o que você está comendo, por que ele é daquele jeito, né? E tudo isso envolve um baita amor. Porque se você Com não tiver certeza. amor, não dá para trabalhar com comida. Não dá mesmo, não. Não vai dar certo. Então você tem que ter realmente uma paixão por ver aquele momento feliz, saber que você está transformando aquele dia daquela pessoa naquele momento de escape, naquele momento
enfim, se teletransportando para uma outra realidade, desde a música até o atendimento, até o que ela vai saborear, com todos os sentidos mesmo. É isso. Pois é, a gente está aqui numa esquina de São Paulo e aqui em São Paulo tem muito disso, né? Das esquinas, das lojas, independente do conceito, de ter os cafés nas ruas, essas mesinhas nas ruas e tal. Então, assim, percebam que tem um movimento muito grande, né? A gente dá para ver pelos barulhos, né? De estar passando um caminhão, uma buzina, uma moto, enfim. Mas é muito legal a gente realmente sentar nesse cantinho aqui e perceber as pessoas passando com os cachorros. Isso é uma forma de abraçar as pessoas. Realmente é um carinho que se tem, Pinheiros, né? tem isso, é um bairro, apesar de ser um bairro hoje de destino gastronômico, ele é um bairro muito independente. Então as pessoas vivem a vida de bairro mesmo. E a gente tem, com 7 anos de casa, aquele cliente que já é o nosso amigo, que vem todos os dias só para um café ou para um omelete, a gente sabe o que cada um gosta. Então tem essa coisa dos vizinhos, né? Mesmo sendo numa grande capital já como cria São Paulo, aquela né? confiança, né? Exato, isso é muito gostoso. Você fideliza. E fidelizar o teu cliente é uma coisa que é realmente fantástico, né? Maravilhoso. É muito bom. E aí, então, vamos falar, você falou que tem 7 anos. Exatamente. Como que começou, como que você entrou na veia, como que foi o momento de falar, hoje eu preciso empreender, eu quero empreender, né? Porque cabe nesse momento, faz sentido eu trazer isso para uma operação que vai realmente te dar um retorno financeiro maior, tudo bem, trabalho maior também, enfim, Sim. Mas é o meu momento. Eu sempre tive uma veia empreendedora, né? Nunca consegui atuar como funcionária batendo cartão. Um pouco porque isso vem desde a minha família, né? Meu pai sempre teve lojas, a minha família toda é de empreendedores, tanto na Itália quanto no Brasil. E ao mesmo tempo... Caminhão passando. Os barulhos da cidade. E ao mesmo tempo, desde que eu comecei, né? Eu tinha uma empresa para cuidar dos eventos, sempre tive esse lado empreendedora muito forte em mim. E com o meu marido já sendo empreendedor, automaticamente abracei os negócios dele também. Juntou, então, né? Juntou. Precisava de um olhar. A gente se completa muito, tem olhares muito diferentes, a gente é muito diferente. Mas a gente se completa. Então, eu sou mais marketing, ele é mais operação. Então a gente se ajuda muito nos negócios. E aí não tem como você não abraçar quando tem algo do teu marido, vira teu também. Você abraça, é automático. E o Rendezvous, ele é uma história de 5 sócios, dos quais 2 deles são franceses, que queriam trazer esse conceito para o Brasil, que não existe até hoje, de café ao jantar com culinária francesa para todos os momentos. Então foi um desafio muito grande e pelos primeiros 2 anos precisou de muitos ajustes. E foi quando eles nos procuraram inicialmente para uma consultoria, foi quando um dos sócios saiu, né? Só permaneceram os 4 investidores. E eles acreditavam muito nisso, então eles precisavam de alguém que também acreditasse. E a gente começou inicialmente com um diagnóstico de que precisava alterar algumas coisas, né? Precisava acreditar mais ainda, investir mais ainda. Precisava mudar a Mas então parte já existia o conceito. Já existia o conceito, já existia. Mas ele não era muito bem comunicado para o cliente. Nossa O cliente não identidade conseguia visual, captar isso. Exato. Entendi. A nossa identidade visual não comunicava isso tão bem. Tá vendo? Perceba a importância Paris. disso. Então não adianta você ter ali dentro uma operação toda voltada para o francês, com essa proposta do café ao jantar, e você não comunicar isso bem pro teu cliente. A pessoa tinha que bater o olho e saber reconhecer entender aquele café de Paris. Reconhecer aquela viagem que ela fez, ou aquela reportagem que ela assistiu, aquele vídeo, né? O nosso cafezinho já tá chegando. Café é bom, né? Café é vida. Nossa, não vivo sem. Eu falo que café é vida. Ai, que delícia. Não vivo sem. Ó. E nossos croissants franceses, como prometido. Nossa. Nosso croissant, inclusive, Heleninha, a gente trabalha com uma importadora, que ela traz congelados da França para o Brasil.
E aí a gente assa diariamente fresquinho aqui. Sério? Porque faz muita diferença. É muito difícil. Até dá, hoje em dia, dá para fazer um croissant francês legítimo com a farinha de lá, com a manteiga de lá. E tal. Mas é um desafio muito grande. A mão de obra não vale a pena, né? Exato, até o espaço, né, de uma panificação no nosso bistrô pequenininho era um desafio. Então, eu sou super adepta, e eu procuro falar isso também nas minhas consultorias, da terceirização. Então, pegando esse gancho que você falou que compra o croissant que já vem importado, isso é fantástico, porque a gente elimina espaço físico, fornecedor, né, os insumos que você precisa ter, mão de obra, porque dificilmente você vai contratar um funcionário que saiba fazer o croissant e mais alguma coisa, ou seja, ele segue a linha da panificação. Exato. E de repente você não tem nada a ver com panificação. Então isso é muito importante falar, gente, da terceirização dos produtos, ou seja, de tirar de repente aquele produto que é muito bom, que você precisa dele, né, que é um sucesso seu, mas conseguir alguém que produza isso. É fantástico porque você reduz. Aí tem muita gente que fala assim, mas não fica mais caro? Não, não fica, porque quando você vai botar no papel mais com os impostos, e principalmente mão de obra. Sim. Mão de obra é uma coisa que é muito complicada. E mão de obra neste nível, né? Que realmente tenha uma instrução para poder fazer um croissant francês legítimo, que é a identidade da casa. Isso, né? É a identidade. É um dos nossos pilares. Então ele tem que ser legítimo, não tem como a gente errar nesse produto. Não tem mesmo. Ser perfeito. Se você falou que é francês, tem que ter essa pegada assim. E ele é reconhecido, depois de 7 anos, tem clientes que vêm de vários lugares de São Paulo só pelo croissant, que sabem que é autêntico, que é francês, que é legítimo. Então vamos provar esse trem, né? Cedinho. Olha só. Vamos lá, vou botar aqui no colo e vou partir. O segredo do croissant tá onde? Nessa questão dele tá crocante e lá dentro tá os alveolos que a gente chama, né? Areado. Então, assim, a manteiga e tal, tudo isso influencia no contexto, ó. Esse é de queijo? Não, é croissant legítimo puro. Francês, olha só aqui. Amanteigado. Ah, pronto. Tô comendo. Só amanteigado. Bom, muito bom. É o puro croissant mesmo. E tem o pão de chocolate, que também é legítimo francês, que não é aquela coisa mega recheada. É um chocolate francês dentro, meio amargo. São 2 tirinhas de chocolate. Aí só. Você usa isso aqui para outras, tipo fazer um sanduíche, alguma coisa? A gente tem ele recheado com emmental, com queijo francês também, presunto. A gente faz na chapa, porque o brasileiro adora. Então, por mais que não seja legítimo francês, tem que ter. Era um pedido dos nossos clientes, a gente se adaptar um pouco com o croissant na chapa, mas sempre respeitando os ingredientes originais, né? Eu ia te perguntar o seguinte, você falou então que, óbvio, ele é totalmente francês. Mas você fez alguma releitura ou alguma coisa para o brasileiro, para adaptar o sabor brasileiro? Pequenas, porque a gente tenta ser legítimo, mas o brasileiro, por exemplo, tem uma fartura, né? Diferente do francês, é aquilo que a gente estava conversando, né? O francês come pequenas porções. Ele refinou essa gastronomia e traz isso. O brasileiro gosta de fartura, então você não podia atendê-lo com um petit, né? Precisava ser uma culinária francesa farta, né? Enfim, apetitosa, né? Que atraísse os olhares. Então, um pouco sim, a gente adaptou, mas com todos os ingredientes legítimos, é tudo na base da manteiga mesmo, a manteiga de qualidade francesa, muito creme de leite, do jeito que tem que ser, mas sim, com umas porções um pouquinho mais generosas, né? Essas adaptações, um croissant na chapa, esses pequenos agrados para o nosso cliente, que fazem a diferença, fazem, né? com toda porque certeza é parte, né? O brasileiro não come uma baguete seca, que nem na França. Ele vai querer uma baguete com uma manteiguinha, né? Com requeijão. Tipo isso. Precisa ter esse cuidado. Fazer adaptação. Sim. Agora, você percebe que dentro da operação, ao longo desse tempo, que você ter feito isso dessa forma, de realmente ter seguido essa linha, eu quero uma autenticidade aqui. Isso você hoje faz sentido a proposta de você realmente ser autêntico? Faz sentido, até porque o brasileiro é um desafio menor hoje do que foi 7 anos atrás, né? A gente foi educando o nosso cliente. Então hoje ele entende
o que é, até por estar tudo mais globalizado, né? A gente tem mais informação. Então hoje ele entende que é uma proposta diferente, que é um outro prato, que não é o que ele está acostumado no dia a dia dele, que é um prato francês. E pelo fato de você usar esses insumos importados, legítimos, e ter essa proposta da legitimidade, eu entendo que isso deve onerar o teu valor. Ele aceita isso? Você consegue hoje mensurar que ele paga mais caro para poder comer um croissant de verdade? Ou você teve ou tem algum problema com relação a isso? Porque o consumidor, no final, ele tem que entender. É muito difícil, né, o cliente entender. Dentro dos segmentos de restaurantes franceses, são restaurantes mais caros mesmo, porque são insumos mais caros, né? Como a gente... Enfim, uma mostarda, né? Uma boa mostarda, ela é importada. Uma boa manteiga. Uma boa manteiga. Então é muito difícil. E a base das proteínas, né? Dentro do leque, você tem proteínas de alta qualidade, né? Um entrecô, um steak, um filé mignon. Então são salmão, são proteínas mais caras, de boa qualidade também. Sim. Então é automaticamente mais... que não vai ser barato. A gente consegue ainda, dentro dos restaurantes franceses, manter um nível mais acessível para quem ainda não teve essa oportunidade de desfrutar de uma gastronomia francesa, mas ainda assim não consegue competir com restaurantes mais baratos, não do segmento de franceses, né? Mas entende, os clientes entendem isso hoje. Entende, porque se você for hoje no supermercado comprar um filé mignon, comprar uma mostarda francesa, comprar uma boa manteiga, você tem um custo. Sim, e é a mesma certeza. coisa aqui. Isso a gente tenta passar para o cliente, né? Realmente der valor aos ingredientes. Muitas vezes as pessoas acham que no restaurante acontece uma mágica e a gente tem acesso a coisas super baratas. E na realidade não. A gente tem processos, né? Tem um processo. A gente também trabalha com coisas importadas, não tem muito segredo. É ingredientes de qualidade. É um ingrediente importado, é um ingrediente bom. Tem muitos ingredientes brasileiros hoje em dia que facilitam a nossa vida. Sim. Por exemplo, o nosso brie é um brie brasileiro, da Serra das Antas, é uma fazenda, e então facilita, porque a gente não precisa comprar um importado, tem uma ótima qualidade, não é baratíssimo, mas já compensa o trabalho. Então tem e eu acho que vale a pena a gente gente falar que no Brasil a gente tem produtos também muito bons, né? Você precisa realmente tá conseguindo desenvolver esses fornecedores. Mas a gente tem muita é uma muito pesquisa, bom. teste constante, né? De achar um bom queijo, tão bom quanto, uma manteiga de verdade. Boa manteiga. E ainda assim, valorizar os produtores brasileiros, locais, que também conseguem nos atender de uma forma mais rápida, mais eficiente, né? Por conta disso. Para a gente fechar esse bloco, eu queria, e eu acho que você já sei mais ou menos como que vai ser, mas você não participou num primeiro momento de como que foi levado a escolha do nome. Não, você já pegou ele em participei, andamento, mas você sabe o porquê do nome? Então, rendezvous significa encontro. Isso. Então, era esse o objetivo, que as pessoas pudessem se encontrar em qualquer momento do dia. Que fosse o momento delas durante o dia, que fosse um encontro, fosse para se encontrar com a gente. E quando você veio, que você viu, porque você fez várias mudanças. Sim. Mas naquele momento você falou, não, rendezvous para mim é sagrado. O nome fazia muito sentido. Faz sentido. Também exigia uma explicação. Porque o brasileiro é difícil até de pronunciar, né? A maneira como se escreve para como se fala. Também exigia uma explicação, mas tinha tudo a ver com o conceito, com o que a gente queria, que as pessoas viessem em qualquer momento se encontrar aqui ou nos encontrar aqui, né? Para essa experiência. Então isso foi algo muito importante, que os sócios iniciais decidiram e que acertaram em cheio. Só precisava realmente refinar para o cliente sentir que era o lugar dele se encontrar, que era o lugar dele estar nos encontrando. Outra pergunta, o ponto, a escolha do ponto, também acho que você já pegou em andamento, mas você sabe o porquê da escolha do ponto? Como que entrou isso no... Porque lá no início, muito provavelmente, eles tiveram todo um trabalho que você quando você chegou, você já pegou andando. Mas o ponto ele é muito legal, porque primeiro que ele é numa esquina, eu gosto dessa história da esquina. Eu amo, né? Dessa janela que vocês fizeram, ela é muito legal, ela é convidativa. Será que na época você sabe se eles pensaram isso? Com certeza. Além do bairro que você falou que é altamente gastronômico, A esquina já era um restaurante francês.
Então já começa por isso, na escolha. Antes deles. Antes do Rendezvous, ela já era um restaurante francês. Então ela já carregava essa história. Não era no mesmo estilo, não era no mesmo segmento, era um restaurante mais jantar, mais focado no jantar, mas já nos trazia um pouco de França pro bairro. E é a esquina mais charmosa de Pinheiros. Então, assim, ela é super movimentada, vocês perceberam pelos barulhos, mas ao mesmo tempo é um charme. E é do lado de um metrô, então o movimento aqui sempre foi constante. E nos trazia isso que são os cafés parisienses. Um lugar movimentado, um lugar para as pessoas olharem para a rua, movimento, exato, participar do cachorro movimento passando, da rua. criança, tudo assim, né? Exatamente. Então, nos remetia a essa experiência parisiense também. E é isso que eu acho que traz todo o charme do teu negócio. É exatamente isso. A gente sempre fala da criação do conceito, que é básico, né? Mas dentro das consultorias é bom a gente tentar esclarecer que você tanto pode pegar uma operação em andamento e fazer adaptações para ela, ou você começar do zero. Então, quando você começa do zero, existem vários fatores. Sim. Que eles podem iniciar, por exemplo, ela queria montar um café francês. Então ela já tinha isso em mente. E aí a gente parte para poder buscar esse ponto, criar o conceito e traz tudo isso. No caso dela, ela já pegou em andamento, a esquina já estava pronta, o nome já existia e ela veio para poder dar eu diria que um refinamento nessa operação que é sucesso. Então a gente vai encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente vai mostrar um pouco da estrutura desse cantinho charmoso que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E nós estamos de volta agora aqui num ambiente super gostoso, que tem toda uma história aqui da França nesses quadros, né? Exatamente. Eu notei que foi bem caracterizado. Exatamente. E eu acho que dá para contar uma história aqui. Né? Sim, cada gravura, cada foto foi trazida pelos sócios, acho que pelo menos 90% diretamente nas malas da França, logo no começo. E tem um pouco de tudo, mas elas contam uma história, ou várias histórias, muito mas legal. Todas histórias de momentos da vida cotidiana na França. Muito bom. Agora eu tô achando engraçado, eu tava falando isso, como é que uma pessoa que é italiana monta um restaurante francês no Brasil. Por que o Brasil? Então, meu pai é brasileiro. Sim, mas né? Você nasceu lá e morava lá. Nasci lá, e aí? Lá. Na realidade é porque o Brasil é o Brasil, né? Exato. E assim, sempre fez parte do meu sangue, né? Na Itália eu era brasileira. No Brasil eu sou italiana, porque meu pai sendo brasileiro, mesmo tendo nascido lá, todo o meu convívio quando criança era com brasileiros. Meu pai gostava muito de viajar, então a gente viajou muito, muitos países e conhecia gente do mundo todo. Então ele nunca, por mais que eu fosse italiana, que a gente era italiano, nunca fui criado como italiana, só né? como italiana. A gente toda hora recebia gente do mundo todo fazendo culinárias de outros países em casa, então ele nos deu esse pezinho nômade, né? E aí ele trouxe a gente de volta para o Brasil, e enfim, e aí o coração ficou dividido para sempre, não tem como, são dois países totalmente diferentes, o que tem aqui não tem lá, o que tem lá não tem aqui, Enfim, e dá para se apaixonar também, dá para se apaixonar. A realidade é essa, né, gente? O Brasil é Brasil, ele é apaixonante, a nossa gastronomia também, eu falo que para mim é a mais rica do mundo, é muito, muito bom o que a gente tem, né? Aqui tudo que se planta dá. Já é uma frase que não tem jeito. Temos uma terra muito boa no Brasil, né? O que você colocar, você tem. Então, se você quer um tomate, você tem um tomate. É diferente de outros países onde você só
ter uma limitação aí nos produtos. Aqui Ou a não gente tem um um leque produto muito tão grande. bom também, né? Exato. Nós somos muito ricos. E São Paulo é uma capital gastronômica, uma das maiores capitais gastronômicas do mundo. Do Hoje, mundo mesmo. Se não me engano, é o polo. terceiro lugar de novo, né? Voltou nessa posição. Então, muito você rico, tem não muita adianta. opção. É um desafio muito grande, o que também é muito legal, né? Eu ia entrar nesse assunto com você agora sobre a concorrência. Porque São Paulo a gente deve ter milhões aí de restaurantes, talvez não com essa pegada completa, porque você realmente no nosso bateu segmento numa coisa muito completa. Nenhum. Se a gente for por horário, a gente tem sim o outro francês do café da manhã, o outro francês do brunch, o outro francês do almoço, da coquetelaria, o bar, mas no nosso sentido completo do café ao jantar não existe nenhum até hoje. Legal. Então, continuamos únicos no nosso segmento. Então, sim, por horário, a gente tem que estar atento ao outro concorrente. Mas acho que isso é muito bom, porque você se obriga, né, a trazer novidade, a estar atento ao que acontece no mercado, a saber quando o teu cliente está pronto para aquele prato também, porque é algo que talvez você testou 7 anos atrás e que não pegou no cardápio, culturalmente agora é mais aceito pelo brasileiro, então vai vender de uma forma que quando você tentou não deu certo, mas você tem que testar novamente. Tem que fazer mudanças se necessário. Exatamente, a gente aqui está muito focado nisso neste momento, em trazer novidade constantemente, em trazer sazonalidade. Pois a sazonalidade é um assunto importante. Porque aqui a gente tem muitas datas comemorativas, por exemplo. Sim. Então a gente tem aí ganchos do Dia das Mães, que se não me engano, é a maior data, ela e o Dia dos Namorados. Exatamente. São as datas comemorativas que mais movimentam o setor, não só da gastronomia, né, mas essa coisa comercial como um todo. Hoje você faz adaptações, por exemplo, assim, Dia das Mães, Dia dos Namorados, ou inverno. São Paulo tem muito disso também, dessa mudança do clima. Você traz algum prato, por exemplo, sei lá, um clássico francês, não sei se você tem no cardápio, mas um coq au vin. Esse coq au vin, ele é um prato que vem no inverno, ele é muito mais invernal, exatamente. Isso, ele casa muito bem com o inverno e tal. Se você trabalha com essa sazonalidade. A gente trabalha bastante com isso. Acho que o QR Code nos ajudou nisso também, você poder mudar com mais rapidez, né? O fornecedor de manhã não tem a história traz do cardápio ali que tem que ficar riscando. Que tem que mandar para uma gráfica, fazer uma arte, depois mandar de volta, voltar, aprovar. Perdia muito tempo. Hoje você tem um ingrediente fresco. E era feio, né? Você também ter aquele cardápio ali que não tem. Né? Ou mandar o garçom dizer não tem. Então isso é uma outra coisa que a gente vai falar já. Exato, facilita. Então a gente está muito focado nisso, sim. A gente tem um cardápio de verão, tem um cardápio de inverno, tem um brunch novo para o Dia das Mães sempre. Legal. Então a gente traz um brunch novo. Que você traz naquele dia e depois ele sai e volta para o normal. Exatamente. As mães gostam muito, né, de ser já acordada com o café da manhã, mais reforçado, uma surpresa. Então o brunch, até no delivery ele sai muito no Dia das Mães, mas também aqui na casa. Então é um brunch onde tem um espumante, é um dia diferente, é um dia que dá para se permitir começar com uma mimosa, né? Então sempre a gente traz nessas datas. E aí também toda essa sazonalidade, né? O boeuf bourguignon é um prato, por exemplo, mais pesado, com vinho. Encorpado, que pede um frio. Exato, que não tem uma saída tão boa no verão, mas que sai super bem no inverno. Então a gente traz releituras nestes momentos, né? O que é mais indicado para o verão, o que já é mais quentinho, mais para um vinho, para o inverno. E a gente sempre tenta se atentar. Agora mesmo a gente tem todo o próximo trimestre já organizado com novidades, um novo menu executivo no mês que vem, um novo brunch para o Dia das Mães, um menu de inverno em junho, um menu do Dia dos Namorados, que também tem que ser um pouco mais refinado, tem que ter uma ambientação, tem que ter mais tempos, né? A pessoa tem que ficar mais tempo no Dia dos Namorados. Então ela precisa ter uma experiência gastronômica um pouco mais completa, né? Sim. Não só uma entrada, um principal e uma sobremesa, tem que ter um antipasto, tem que ter um outro momento para realmente curtir, né? Demorar mais. Né? Então você tem que se adaptar a esses momentos e a culinária tem que seguir, né? O sentimento daquele dia, o que é esperado pelas pessoas naquele dia, né? Envolver. Então isso é muito bacana. Tecnologia.
Para quem hoje quer empreender, eu costumo dizer isso sempre também, que é muito bom você trazer para a sua operação investir em tecnologia. Sim. Não só em tecnologia de produção, né, com equipamentos adequados, enfim, você ter ali equipamentos que te traz uma rapidez, que acaba facilitando a mão de obra, essa coisa como um todo, mas também com serviços de salão. Então hoje a gente sabe que os salões se adequam muito nessa história dos cardápios virtuais, do tablet, Sim. enfim, tem os sistemas hoje, né? Que você já pode pedir tudo e até elimina o garçom. Você adota alguma coisa hoje de tecnologia no processo como um todo, tipo na cozinha, para fabricação de alguma coisa, assim como no salão, enfim? Foi necessário se adequar em todas essas áreas. No próprio salão, o que era antes uma comanda manual, para depois ir num computador fazer um lançamento, que gerava uma certa demora, até no momento que o pedido do cliente chegava na cozinha, agora é muito rápido. O garçom já coloca no celular o que é, tem até a foto do produto para não errar o que ele está comandando. Oba, olha isso! Olha que delícia, chegou aqui um drink clássico que francês. Lindo! E nosso ex Benedict. Olha isso, gente. É engraçado, você lembra que tinha uma novela que ele só comia esses ovos? Era muito engraçado. Todos os dias ele chegava, né? O mordomo já era especialista em fazer os ovos Benedict. Então, assim, ele chegava e todos os dias, cadê meus ovos? Era muito legal. E aí a gente recebia muito. Toda vez que eu ia fazer algum evento, uma palestra, não sei o que, o pessoal começava, você sabe fazer aqueles ovos da novela? É muito legal. Gente, isso é fantástico e é um clássico também. É um clássico. Né? É um clássico. E eu quis trazer ele para você porque ele entra naquele conceito que a gente falou de educar o cliente, né? Porque 7 anos atrás as pessoas não sabiam tanto, né? E tinha a história do ovo cru. Tinha a história do ovo cru, que era um medo, né? E que não existe na realidade, né? Exatamente. Óbvio que isso é muito importante a gente falar, que precisa saber a procedência, óbvio, dos ovos, precisa olhar a data de produção disso, porque tem realmente muito problema com ovos, né, estragados, enfim, essa coisa como um todo. Tem que ser tudo muito fresco. Mas tem que ser tudo muito fresco e que hoje a própria tecnologia que a gente estava falando já garante uma segurança muito grande para esse a gente consegue, hoje tem sistema de etiqueta de validade que já te aponta tudo. Rastreamento. Então essa tecnologia nos ajuda nisso. Os meninos já comandam, né, como eu estava falando, direitinho no tablet, com foto, com tudo, sem erro. Vi que alguém pegasse aqui essa gema. Isso aqui é muito bom. Consegue ver daí? Não? Olha só. Deixa eu tirar esse drink daqui. Porque isso é uma cena super aguçadora de paladar. Todo mundo gosta. Não tem erro. Olha gente. Aí. Ó. Não tem erro. Ficou todo mundo com água na boca aí, né? Eu vou fazer esse aqui também, ó. Ó. Gente, é uma delícia. Sem contar que assim, esse te sustenta por algumas horas. É verdade. Agora eu vou comer e vocês ficam aí com as cenas. Me diz uma coisa, vende muito hoje? Hoje sim. E é engraçado porque foi uma teimosia nossa. Quando a gente colocou 7 anos atrás, ninguém entendia o que era brunch direito ainda, né? Não era tão divulgado. Hoje todo mundo faz brunch, né? A pandemia ajudou muito as pessoas a entenderem esse momento, a esperarem até mais tarde, né? Para ter uma refeição mais reforçada. Mudou um pouco essa cultura. Mas 7 anos atrás, não. 7 anos atrás, a gente tinha que explicar para o cliente por que aqui dentro estava cru, né? Mas o meu ovo veio cru. Então, nossa, essa é a proposta. Esse é um ovo molê, não é um ovo cozido. Então, foi uma coisa que a gente abraçou, que a gente iria explicar, que a gente iria botar na cultura, que a gente não iria mudar, não iria adaptar tanto. Esse foi um item que, mesmo com essa dificuldade inicial das pessoas entenderem do que se tratava, a gente apostou, a gente persistiu. E hoje é um dos carros-chefes, as pessoas vêm de longe, né? Às vezes colocam no Google Eggs Benedict e vêm até aqui, até de outras cidades de São Paulo. E pra gente isso é muito bacana, porque foi um item que a gente explicou para as pessoas, que a gente ensinou, que a gente quis que o brasileiro aprendesse a comer e conhecesse. E hoje é um sucesso, né? Não só aqui na casa, em várias casas, popularizou. Enfim. E essa coisa de servir o ovo
no tão chamado ponto perfeito, né? Sim. Ela está hoje presente em milhares de pratos. Sim, exatamente. Então, muitas Exatamente. criações hoje gastronômicas envolvem essa questão do ovo cru, vamos dizer assim, né? E é um charme, além de ser gostoso, é muito bom. Você pega um steak tartar, hoje se usa muito, né? Os arrozes caldosos, enfim, que você joga uma gema em cima ali, que tem todo esse sucesso de você ir lá e estourar, exatamente, vem escorrendo, né? E vem escorrendo. Além de dar liga, às vezes, no prato, fazer uma mistura, uma interação. Né? Uma Acho interação. que hoje, ainda mais com a tecnologia que a gente estava falando, né, de você poder filmar e tal, tudo que você pode ter uma interação na mesa com o teu prato. Instagramar vira mídia espontânea. É mídia espontânea, vira sucesso. E é uma coisa que as pessoas querem, né? Eu quero fazer isso. Eu quero bater a colher em cima da crostinha do brulê, por exemplo, né? Eu quero estourar a gema. Então é uma dessas ações. Temos brulê, Opa, claro, de quê? O tradicional? O tradicional creme brulê francês. Não tem... Brulê é bom. Desde o começo também. Brulê é bom. Brulê é um clássico. Macarrão? Macarrão não. Não? Né? Não temos. Mas a gente tem o profiteroles, as carolinas. Profiteroles também. É um clássico. Enfim, temos vários clássicos, né? Um restaurante que se propõe a realmente ser autêntico. Exatamente. Os clássicos acaba que não tem jeito. Como. Não tem que ter, né? O teu cliente vem esperando, né? Bom, a gente chega no ponto do marketing. Então a gente já passou aí a gente já falou da escolha do nome, do conceito, dessa proposta toda da arquitetura, né? Sim, que foi pensada nisso. Aliás, a gente não falou da arquitetura. Quando você chegou também, já existia. Quando eu cheguei, precisava muito de refinamento. Como comentamos antes, o cliente ainda não percebia o que era, né? Então a gente precisou fazer uma reforma grande, logo no começo de 2020. Vixe Maria! Isso significa pandemia. Exatamente, onde a gente reinaugurou com até uma identidade visual nova, uma cor diferente para o logo, uma cor diferente para casa, trazer o vermelho, que é muito característico na França. E, enfim, trazer junto com isso uma repaginação de cardápio, junto com isso trouxemos mais drinks franceses, alguns produtos que estavam chegando bem naquela época para o Brasil, mas que eram clássicos há muitos anos na França. Então, bebidas diferentes também, foi onde a gente começou a investir no nosso bar, mixologia, para esse momento de happy hour, para esse momento do jantar. E a gente fez uma reinauguração muito bacana, 10 dias antes da pandemia, do lockdown. Então foram 10 dias maravilhosos, com realmente o conceito alinhado, afinado, exatamente, o cliente percebia o que a gente estava querendo, né, do café ao jantar, em todos os segmentos, estava tudo mais alinhadinho, os pontos todos arrumadinhos, mas... Ou seja, perfeito para caminhar. Perfeito para seguir contente, mas aí veio a pandemia. E foi um outro desafio, trouxe outros desafios pra gente. Aí na pandemia você adotou, você se resolveu como? Delivery? Exatamente, o delivery. No primeiro momento, em 2020, ainda não pegou tanto o delivery. Foi mais no final de 2020 que pegou. Acho que porque o paulistano não tinha muito tempo de parar em casa, né? O paulistano tem uma cultura do café ao jantar fora de casa. Por isso até que a gente insistiu tanto nesse conceito. Porque é uma vida muito frenética. Sim. E aí, neste primeiro momento de pandemia, as pessoas ainda estavam... Não, vou aprender uma receita, vou cozinhar. Até porque, assim, era muita incerteza, né? Até sobre se passava por alimentos. Não tínhamos muita informação, né? Para as pessoas confiarem até no delivery. Demorou um pouco. No final de 2020, o delivery já estava consolidado, a gente persistiu nisso. E foi uma ferramenta que nos ajudou muito, já chegou a representar 60% do faturamento em meses onde a gente precisou estar praticamente só com isso. Hoje representa uns 15%, 20% mais ou menos. E o que você entrega no delivery? Porque você tem uma infinidade de pratos que às vezes nem consegue mandar. Exato. Então você fez foi um desafio muito grande, porque a gente não queria. Até então, muitos pratos a gente não queria mandar para o delivery. Porque perdia qualidade, porque era dificultoso. Aí, o cliente queria. E muitos clientes demoraram muito mais para voltar, né? Não todos retomaram no mesmo momento. Até hoje, né? Tem muita gente que não sai. Até hoje. Então foi um desafio. Foi um pedido dos nossos clientes que a gente tivesse o Eggs Benedict, por exemplo. Não viaja bem, é um prato delicado. Sim. Risoto também.
Então foi muito difícil, a gente teve que se adaptar com embalagem, teve que ter um investimento, um estudo. Não, a gente vai, esse risoto vai ter que ser um pouquinho menos cozido do que é servido na casa, porque ele continua durante o trajeto, continua. Né? Então precisou ser estudado um pouco para a gente também conseguir ter uma qualidade no delivery, porque foi um grande desafio para os restaurantes. Mas para você atingir 60% é muito bom. Sim, chegou muito bom. Especialmente em abril, maio de 2021, foi quando o nosso delivery realmente estava pipocou. Muito bem consolidado. A gente dependeu basicamente só disso. E como que ele está hoje, depois da volta, depois do retorno? 15%. Hoje ainda então caiu muito. Caiu muito. Retornou muito bem o presencial. Aliás, mais forte do que a gente era antes da pandemia. Isso é um ponto muito importante. A gente precisou fazer um trabalho no marketing para se tornar um local de destino, não mais de passagem. O ponto sempre foi muito bom, como a gente comentou antes, então sempre teve muita passagem, mas a gente precisava, com a pandemia, que aquelas pessoas que já estavam saindo de casa de volta, na retomada, né, não com a pandemia, mas com a retomada, que elas escolhessem vir até nós, elas saíssem de casa para vir até aqui. Então exigiu um trabalho de marketing. Um pouco antes da pandemia, calhou de eu me formar em marketing para restaurante, fazer um curso sobre isso e comecei a utilizar justamente neste momento. Falei, não, a gente precisa usar as redes sociais, a gente precisa usar fotos, a gente precisa que as pessoas acreditem no processo, vejam o que está acontecendo, vejam os cuidados que a gente está tendo para confiar e para escolherem vir aqui. Né? Até por ser um ambiente pequeno, mesas juntas, né? E quais as estratégias que você usou? A gente investiu bastante no Instagram mesmo, influenciadores, influenciadores não só convidando, mas se tornando realmente, fazendo eles entender o processo né, da casa, o que a gente estava fazendo, quais eram as novidades, por que valia a pena, por que confiar na gente. Impulsionamento, então, tráfego pago, você diria que é importante? Pago, muito importante, tanto no Google quanto nas outras ferramentas. Foi com certeza um divisor de águas aí. E fotos profissionais também, né? A gente, um dos sócios é fotógrafo, então nos ajuda pra caramba aqui em estar sempre atento a, poxa, queremos uma novidade, hoje vou fazer uma coisa diferente, ele vem correndo, faz uma foto perfeita e isso ajuda muito, né? Isso vende muito, né? Isso ajuda pra caramba, com certeza. Pois é, e a gente está chegando ao final desse bloco e é muito interessante, é muito bom a gente frisar sobre a importância de se investir, de destinar uma parte do faturamento, ter isso como regra, para poder realmente estar fazendo um trabalho do marketing, a divulgação. Aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado, não é isso? Exatamente. E hoje uma das coisas que eu julgo mais importante, que eu trabalho muito na consultoria, é o impulsionamento, é o tráfego pago, porque você consegue alcançar um público que você não tinha, né? E especialmente nós, neste momento, que somos uma casa já conhecida, né, pelo tempo. Tá numa localização legal. Realmente o lembrar. É o lembrar. É o lembrar. A pessoa, de repente, vê o teu prato lá e fala, poxa, faz tempo que eu não como isso. Exatamente. Vamos lá. Então, até, não é nem o novo cliente, é esse o objetivo mesmo. E é isso, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os clássicos dos pratos, além de outros assuntos polêmicos, então fica com a gente. Chegamos num momento super gostoso. Além da gente provar esses pratos, ver alguns clássicos realmente que são sucesso na gastronomia francesa e que todo brasileiro gosta, né? A gente vai falar de dois assuntos bem polêmicos também. Um deles é que eu não sei aqui em São Paulo como que é essa dinâmica com relação à mão de obra. E no caso dela, mais especificamente, tem ainda o problema de ser uma cozinha bem raiz, uma cozinha bem técnica, né? Sim. Seguindo toda essa coisa da comida francesa e tal. E a gente precisa entender como que vai
como que ela seleciona, como é que ela trabalha esses recursos humanos. Conta pra gente, como que funciona hoje, como é que você administra essa parte da seleção de pessoal, enfim, treinamento, capacitação, tudo que rola. É um desafio, Uhum. mas vamos lá, na parte de salão, hoje a gente tem uma equipe muito bacana. A maioria já está com a gente há bastante tempo, então viu o crescimento da casa, abraçou a ideia de crescer, né, de não se acomodar, né, junto com a gente, de que a gente iria trazer novidade, de que sempre a gente ia querer mais. Então são meus filhos, né, não tenho o que falar. Todos se esforçam para estudar francês, para aprender os pratos. Então a gente tem uma equipe aí de salão que a gente renova treinamentos constantemente, traz os fornecedores para falar dos produtos. Legal. Porque conhecimento é a base, né? Para um bom vendedor, um bom garçom, ele tem que saber o que ele está vendendo. Ele tem que ter um contato com a cozinha, ele tem que saber como foi feito. E a gente valoriza muito isso. Que eles estejam por dentro de tudo, de todos os processos. Desde a compra até conhecer quem é que está vendendo pra gente, como que ele faz lá, como que chega até aqui e como que a gente finaliza aqui para chegar até o cliente. Que ele realmente tenha esse conhecimento todo, caso surja a necessidade de falar, ou caso ele queira, né, explicar e passar um pouco dessa paixão pro cliente. Isso é muito bom, você muito envolve, bacana. né, o cliente. Isso é muito bacana. Abraça, né? Abraça. Na parte de cozinha é um desafio muito grande, porque nesse último período está abrindo muitos restaurantes, né? Então é mais complexo. Tipo quando você termina de preparar um, Exato. Você perde ele. E aí a gente tem um desafio maior, né? Porque a gente tem que ensinar, tem que investir um tempo, porque por mais que tenha cursos profissionalizantes muito bons, e a maioria tem que vir com essa base já pronta, tem que vir com algum estudo, mas ainda assim necessita que ele aprenda o nosso jeito de fazer. Se especializar naquilo que vai fazer. O nosso jeito de fazer, a nossa receita, né? O nosso método, para que mantenha o padrão, porque algumas receitas são as mesmas há 7 anos e o cliente quer daquele jeito. Tem lugares onde a gente pode alterar, pode trazer novidade, e outras onde ele tem que ter sempre a mesma qualidade. Aí entra a ficha técnica. E aí entra a ficha técnica, exatamente. Que é um grandíssimo aliado, especialmente para ajudar. É uma ferramenta que não dá para abrir mão. Não dá para poder abrir mão. Primeiro, não por causa da manutenção Exato. dessa preparação para você. Ainda mais você que tem cliente assíduo, Sim. que vem aqui, ele come um tartare hoje, amanhã ele tem que estar igual. Exatamente. Né? Então, além do CMV, né? Exatamente. A ficha técnica é uma aliada por várias razões. A primeira é essa, né? Você não depende de um funcionário da receita daquela pessoa. Sim. Em si é a receita da casa. Se ele já sabe cozinhar, ele seguindo aquilo ali vai dar certo. Seguindo aquilo ali vai ter exatamente o momento que cada ingrediente entra e a quantidade exata, sem tirar nem pôr. Né? Tudo certinho. Sem a mãozinha, o jeitinho, etc. Que é um desafio, né? Mas não dá, onde não tem espaço. Tem receitas novas onde tem espaço para isso. E a gente vai construir juntos aí as fichas, com vários testes, etc. E tem onde é isso, é a casa, isso representa a casa e não tem como mudar nada. Chegou um negócio bacana aqui, Chegou o nosso brie fondant pané. Vale a pena um close, hein? Não vale, essa é uma das entradas mais clássicas da casa. Um sucesso. Só para poder mostrar ali. Um sucesso. Olha que lindo, gente. Eu adoro o brie. E eu sou apaixonada também. Vou te dizer que é o meu prato favorito. Eu amo também. Sou suspeita. Aqui você empanou. Isso. Ele é empanado na farinha panko. E aí vai finalizado com mel, pistache, nozes, damascos e acompanha... Gente, não tem jeito de ficar ruim não, né? Não tem jeito. Não tem como ficar ruim não. Acompanha geleia de pimentas. Ó, vamos partir aqui. Vamos ver aqui, olha só. Olha. Ó. Deu água na boca aí, galera? Esse que chegou agora é um clássico francês, que não pode faltar. Totalmente. Que é o steak frites. Gente, olha isso, tá lindo isso aqui. Combina perfeitamente com os drinks que a gente tá falando. Mostarda. Mostarda. Na realidade... Dijon. Com 3 mostardas. La Sienne, Dijon e a mostarda amarela, né? Vou mostrar aqui, olha. Olha só. Dá pra ver aqui? Ó. Deixa eu ver aqui se esse copinho aqui vai atrapalhando, pra vocês verem. Tá lindo isso.
filé mignon, ponto francês, vermelhinho por dentro. Pois é, ponto Como francês. tem que ser, ponto francês. Ponto Ponto francês é vermelhinho Tem por muita dentro. gente que, né, que tem esse problema de fornecer, de sair e comprar. Olha que fofo, gente. Eu sempre falo da apresentação também, né? Muito legal, tão bonitinho. Bem, Tão bem. fofo. Eu gosto muito da panelinha sempre assim. Ah, tem que ter pra poder muito manter molho, né? manter o aquecimento, além de ficar bonito, né? Muito interessante. Exatamente. Muito lindo. Um clássico que não provar isso podia aqui. deixar de trazer para Não, você. esse filé tá impecável. A questão da mistura que ela fez aqui das mostardas, o ponto perfeito do filé, tem uma explosão de sabores aqui. Realmente aquela coisa de misturar textura, cor, aroma e muito sabor. Realmente está surpreendente. E é claro que um restaurante que tem um conceito francês, que é totalmente francês, se ela dissesse que não tinha o brûlé, aí realmente era meio complicado, né? Ia ser difícil. Porque é um clássico francês mesmo. Olha só, não sei se... Vamos ver aqui como é que tá a... Dá para escutar? E agora vamos nele para ver aqui como que tá isso aqui por dentro, olha só. Ó. Bacana, né? Eu vou provar isso aqui. Provado? Muito bom. Ai, que prazer. Prazer. Muito bom, tá? A crostazinha tá impecável, o creme tá muito leve, muito delicado. Realmente surpreendente. Que bom. Agora nós estamos chegando ao final do programa. É ruim, né? Tava tão bom, né? O papo tava A ótimo. gente fala demais e acaba se perdendo aí e tal, vai comendo, vai beber e vai falando. Olha, adorei te conhecer, adorei a casa, adorei a proposta, essa coisa de você trazer em cada cantinho um pedacinho da França. Eu sou apaixonada pela França, né? Itália também. Então, Mas assim, eu é sou difícil suspeita, de falar. porque os E dois Brasil também. são países muito ricos, todos países muito ricos. A gente Exatamente, exatamente. é suspeito falar de Eu acho todos que eles. esse trio aí, né, é Não muito... tem jeito. Não tem jeito, eu acho que é Não tem tudo, jeito. né? Obrigada por nos receber. Muito obrigada a você. mesmo, eu adorei cada pedacinho. Tá um programa lindo. Adorei. E espero que você goste. E para vocês que já sabem, então, da quarta-feira às 20h30 no canal Empreender, o Brasil Cozinha vai ao ar com técnicas, com dicas de quem realmente está atuando na gastronomia. Então vem com a gente, porque no canal Empreender Assistir já é um bom é negócio. isso! Obrigada! Obrigada a você, amei.